Nós continuamos, irmãos, seguindo o livro do pastor Leandro Lima. O que é ser um cristão, um manual reformado de discipulado. Nós continuamos, nós estamos aqui vendo a lição de número 13, manifestações espirituais. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito polêmico entre nós, que é as línguas estranhas. O que é que isso significa no contexto do discipulado, no contexto da vida espiritual e no contexto dos dons espirituais. Esse é o nosso tema de hoje, as línguas estranhas. A minha pergunta para a igreja é: qual a relação entre os dons e a espiritualidade? O que eu quero dizer com isso? Os dons vão revelar a sua espiritualidade ou a sua espiritualidade revela os dons? Qual seria o melhor entendimento a respeito disso? Então, como hoje o tema é dom de línguas, então eu pergunto a vocês o seguinte, mais especificamente. O dom de línguas revela a espiritualidade do cristão? Testifica que ele é um cristão? Que ele é espiritual? Que ele tem espiritualidade viva e ativa? Sim ou não? Por quê? Se você disse não, você tem que ter algum fundamento bíblico para dizer isso, para poder fundamentar a sua resposta. E a minha resposta é: por que não? Boa resposta, uma boa resposta. Não é? Certo. Mas o dom de línguas que eu falo aqui é o dom de línguas conforme a Bíblia fundamenta. Não é conforme o que a gente vê aí fora. Irmãos, a espiritualidade, né, ela está ligada completamente e totalmente à eleição de Deus. Quando Deus elege alguém, automaticamente, né, você já passa a ser um ser com a espiritualidade, né, cristã, porque o Espírito Santo vem morar em você. Esse é o fundamento da nossa espiritualidade, não são os dons. Os dons são consequências dessa relação de Deus comigo em sua aliança. Então, os dons, eles fazem parte, não é, da espiritualidade para a edificação da igreja. Agora, quando nós tratamos aqui de línguas estranhas, é muito comum no meio pentecostal e neopentecostal dizer que aquela pessoa que tem o dom de línguas, ela é uma pessoa super espiritual, quando, na verdade, isso é uma falácia. Isso não tem fundamentação bíblica. Porque, veja só, o dom de serviço é um dom de Deus. E aí? Há espiritualidade no dom de serviço? Sim ou não? Tal qual você falar em outras línguas, em outros idiomas? Claro que sim, irmãos. Não há diferença. Mas o que é que a gente faz? A gente superpotencializa aqueles dons que são mais aparentes, que revelam mais o místico, o mistério, quando na verdade não tem mistério nenhum no dom de línguas. Então, tanto o serviço quanto o dom de línguas são dons espirituais. A pessoa é espiritual. E a gente não percebe isso. Né? Então, o serviço na igreja, quem presta serviço à igreja, né, eu falo aqui da diaconia e também dos irmãos aqui que participam aqui dos movimentos aqui dentro, isso, ele está exercitando a sua espiritualidade, não tem como você fugir disso. Então, Deus não caracterizou, não departamentalizou o nível, não é, de mais ou menos espiritual, conforme os dons. Não é assim que a gente deve ver as coisas. Então, quando Paulo fala de dons aqui, ele fala do conjunto de dons dados por Deus às pessoas que já são espirituais por causa do Espírito Santo que habitam nelas, e essa manifestação é para a edificação da igreja. Então, todo cristão ele é um ser espiritual. Todo ele. E ele tendo o dom ou não, o dom não vai potencializar a sua espiritualidade. Não pode, não deve. E nós não devemos interpretar assim as coisas. Porque todos nós
temos dons e somos espirituais, porque quem habita em você? Quem é que habita em você, irmãos? Quem veio morar em você quando Deus lhe converteu, lhe chamou? Ele fez quem habitar em você? O Espírito Santo. Então, esse é o fundamento da nossa espiritualidade. O Espírito Santo habita em mim. Então, ele promove, né, essa minha relação, né, com Deus. Não só promove, como ele também edifica essa relação. Ele me amadurece, ele me faz crescer no conhecimento da Escritura. Eu me torno espiritual. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho maturidade espiritual. Mas eu sou um ser espiritual. Eu posso ser um ser espiritual imaturo? Pode. Eu posso ser um espiritual maduro? Pode. Mas o fato é, os dons não vão lhe classificar, não é o fundamento para lhe classificar como um ser, como uma pessoa espiritual. Não são os dons. Mas é aquele que habita em você. Deu para entender, né? Então, dons de línguas. Vamos tratar disso aqui hoje. Não é? É um dom como outro qualquer. Não vai tornar ninguém maior do que os outros ou mais espiritual do que os outros. Não vai. O propósito não é esse. O propósito não é esse. Então, eu vou seguir aqui o autor, o pastor Leandro Lima. Durante todo o século XX, o dom espiritual mais buscado pelos crentes carismáticos foi o dom de línguas. E também no século XXI. O movimento pentecostal entendeu que havia redescoberto o dom de línguas do Pentecostes e apregoou que todos os crentes falariam em línguas estranhas quando fossem batizados com o Espírito Santo. E aí, irmãos? Isso é bíblico ou não? Alguém ser batizado com o Espírito Santo, isso é bíblico ou não? Sim ou não? Sim. Em que perspectiva? Qual o fundamento? Bíblico. Existe alguma demonstração externa de que você é batizado no Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Claro. Quais são? Os frutos do Espírito. E Espírito Santo, fruto do Espírito. Não são os dons. Você está vendo como é que são as coisas? Como é que a gente começa a confundir, como é que a gente confunde essas realidades espirituais e bíblicas? O que mostra, o que testifica que eu sou batizado no Espírito Santo são os dons do Espírito que habitam em mim e que se manifestam através da minha vida. Ou são os frutos, não são os dons. São os frutos. Abra lá em Gálatas 5:22. Isso aqui, irmãos, né, é que vai fundamentar, é que vai dar fundamento, não é, à revelação de que Deus nos tomou para si e nos deu do seu Espírito. Mas o fruto do Espírito é. Então aqui é um só fruto. Agora veja como é que eles se desenvolvem dentro de cada um. Ele fala que não é são. Observa aqui o texto. A palavra aqui está no singular. O fruto é. Por quê? Porque o fruto é de quem? É do Espírito Santo. E só tem um Espírito Santo. A relação aqui é essa. Então, quem manifesta esses frutos no crente é o Espírito Santo. A partir de quando? De um batismo espiritual? De um batismo no Espírito Santo? Irmão, existe isso? Batismo no Espírito Santo? Existe, mas quando é que ela acontece? Quando você fala em línguas? Claro que não, irmãos. Quando Deus lhe converte. Porque o Espírito Santo habita em você, então você foi selada com o Espírito Santo. Não tem como. Vem no ato da conversão. Vem, quando Deus nos chama, porque se Deus nos chamasse sem a ação do Espírito Santo e sem ele habitar em nós, né, a gente não conseguiria ser crente. Não tinha como a gente ser crente. Porque nós ainda estaríamos como homens naturais. Não estaríamos pessoas espirituais. O que nos torna espirituais, seres espirituais, é a ação do Espírito Santo em nós, que Deus nos deu após a nossa conversão. É tudo junto, quando ele chama, não é? Ele chama, vocaciona e já vem tudo junto. É um pacote só. Não tem departamentalização. Ó, primeiro eu vou lhe chamar,
Depois eu vou lhe vocacionar. Depois eu vou botar em você o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Então, quando a gente começa a perceber essa linguagem que está aí fora, de batizar, em falar em línguas, ser fruto do batismo, do batismo do Espírito Santo, então se perde totalmente o conceito e a fundamentação dos evangelhos a respeito da nossa conversão. Da nossa conversão. Então, irmãos, então, agora eu perdi o que eu estava falando aqui. O movimento pentecostal entendeu que havia redescoberto o dom de línguas. Que havia redescoberto. Isso aqui não é verdadeiro, isso aqui. Ele nunca teve encoberto. Ele sempre foi revelado na Escritura. Da forma correta. Ele caminha aqui. E apregoou que todos os crentes falariam em línguas estranhas. Quando foi que a Bíblia disse isso, que todos falariam em línguas estranhas? Não tem registro nenhum. Não tem um versículo dizendo isso. Tem do dom. Uns falam, outros não. E aí? Aquele que não fala, não foi batizado no Espírito Santo? Você está vendo como isso causa enfermidade na igreja? Vai criar o grupo daqueles que são e daqueles que não são. E aqueles que não são vão ficar amargurando uma frustração porque não são. E aqueles que são vão se sobressair sobre aqueles que não são. E aí criou o que na igreja? Uma dissensão, irmãos. Uma dissensão, uma separação. Não é? Isso não é saudável, isso não é cristianismo, isso não é a igreja do Senhor. Isso não é corpo de Cristo. Então, isso aqui são coisas sérias que o autor está falando aqui. Ele segue aqui. Falariam em línguas quando fossem batizados com o Espírito Santo. Então, a minha noção de que eu sou batizado no Espírito Santo só vai acontecer se eu falar em línguas. Então, aqueles que não falam, aí eu não sou batizado no Espírito Santo. Você imagina a cabeça de uma pessoa, a frustração espiritual dela sendo crente. Senhor, como é que pode isso? Eu sou crente porque fulano faz... Então, cria um tumulto, né, pessoal no coração e você acaba fazendo o quê? Chutando o balde. Você vai embora. Você não vai dar coisa. Por quê? Porque a própria liderança vai cobrar de você porque você ainda não está falando em línguas. Olha o peso aí. Então, irmãos, por isso tudo isso enferma a igreja. Isso enferma a vida espiritual das pessoas. Isso detona com elas. Porque Cristo nunca disse isso. Não tem qualquer fundamentação bíblica que fundamente isso. O autor segue aqui. Já demonstramos neste livro que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda experiência da graça, como eles dizem. É uma segunda experiência da graça. Você teve a primeira na conversão, agora vai ter a segunda no batismo do Espírito Santo. A minha pergunta é, qual o fundamento bíblico para falar dessa segunda experiência da graça? Quando foi que Cristo falou sobre isso? Nenhuma vez, irmãos. Nenhuma. Nenhuma vez. Então isso não existe. Isso é irreal. Isso chega a ser uma heresia dentro da igreja. Ele segue aqui. Agora precisamos entender se o dom de línguas evidencia o batismo com o Espírito Santo. Então ele vai agora, a partir da introdução aqui, agora ele vai partir aqui para responder essa pergunta. Se realmente o dom de línguas evidencia o batismo com o Espírito Santo. Ora, você não tem um dom de línguas. Você tem um dom de misericórdia, o dom de serviço, o dom de administrar. E aí? Como é que fica? Como é que fica a sua relação com Deus e com a igreja? Está vendo como as coisas enfermam? Sigamos aqui. Inicialmente, antes de responder essa pergunta, se realmente o dom de línguas evidencia o batismo com o Espírito Santo, ele diz o seguinte, temos que analisar o que aconteceu no dia de Pentecostes, conforme está escrito em Atos 2. Então, abra sua Bíblia aí em Atos 2 e vamos analisar, não é, o que aconteceu aqui em Atos 2. Vamos seguir aqui passo a passo aqui. Ele diz assim, quando o Espírito desceu, Lucas relata o que aconteceu. Todos ficaram cheios.
Olha a diferença. Batismo com enchimento. Já começa aqui, a gente a ver aqui a diferença. Ficaram cheios. Houve Deus encheu mais ainda. Já tinha preenchido, agora encheu mais. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. Então vamos abrir aí sua Bíblia em Atos 2. Vamos seguir aqui agora aqui a Escritura. Vamos parar aqui um momento aqui do livro e vamos para cá. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, por que Pentecostes? O que é que está acontecendo aqui no contexto aqui? O que era o Pentecoste? Uma festa de 50 dias após a Páscoa, que era a festa da colheita. Então, toda a nação, todo judeu ia para Israel para comemorar, não é, a sua colheita. O que Deus deu. O que Deus manifestou na agricultura, na pecuária, né, e por aí vai. Então, eles iam para lá para sacrificar, para adorar a Deus por causa disso. Então, Pentecostes é a festa, uma das festas mais importantes lá do povo nessa época. Então, via gente de todo canto, todo mundo. Ali era o Império Romano. Então, o Império Romano foi o maior império da história, não é, antiga. Não é? Então, chegou até a Espanha o Império Romano, irmão, de tão grande que foi. A Alemanha, só não chegou a Rússia, mas grande parte da Europa ali estava sob o domínio do Império Romano. Além do Oriente, o Ocidente e quase todo o Ocidente, chegando até a Espanha. Então, isso, né, nesse contexto aí, devido aos cativeiros, né, que o povo judeu sofreu, muitos judeus se espalharam por essas nações, por esses cantos aí, com o propósito de Deus. Por quê? Porque em cada canto que eles iam, eles fundavam sinagogas. Então, continuava a expansão do reino de Deus por meio das sinagogas. Então, quando essas festas anuais de Jerusalém, do povo judeu, a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo, são 3 festas principais, esse povo vinha para comemorar. Vinha para comemorar. Vinha para celebrar o Senhor. Porque mesmo distante dessas regiões, eram também agricultores e também homens de negócios, né? Além da agricultura, eles vinham para comemorar, vinham para celebrar, vinham para adorar a Deus. Então eles se reuniam em Jerusalém. Então Jerusalém devia ficar um tumulto de tanta gente para que se comemorar essa festa aí. Né? A gente pode pensar aqui qual é uma festa que traz muita gente, que acumula muita gente. É uma festa, por exemplo, passagem de ano lá em Copacabana, né? Então ali chegam a quase 2 milhões ali, ou mais de gente ali na praia. Então é uma coisa assim grande. É mais ou menos isso aqui. Só que aqui o cunho aqui é um cunho de religioso, né? Estavam reunidos todos no mesmo lugar. Quem? Os discípulos de Cristo, que não eram só os 12 apóstolos, eram os 11 e mais gente que seguia Jesus. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então eles estavam em casas, eles estavam nessa casa aqui. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não é línguas de fogo. A aparência era de como de fogo. Isso aqui para descrever, a gente não sabe como, né? Aqui apenas Lucas que está aqui testemunhando isso aqui, porque ouviu das próprias testemunhas o que aconteceu. As quais pousaram sobre cada um deles. Sobre quem? Sobre todos estes discípulos. Então, a gente começa a ver aqui que há um propósito de Deus sobre esses discípulos que estavam lá, além dos apóstolos. De derramar sobre eles, encher eles com mais poder e graça do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Aqui que é o ponto. Esse outras línguas aqui. Né? No grego, irmãos, a palavra outra aqui, a palavra é héteros. A palavra grega é essa. Héteros glossa. Isso eu falando aqui do grego. Isso na tradução para o português. Heteroglossa. O que significa a palavra hétero?
Hã? Nossa, gente. Heterossexual, o que é? Uma pessoa heterossexual. Hã? A palavra é essa. Hétero significa diferente. Heterossexual tem um sexo diferente do outro. O casamento heterossexual é o casamento entre dois sexos diferentes, entre duas pessoas diferentes. Então a palavra hétero, no original, significa diferente. Glossa é a palavra usada aqui para línguas aqui. Glossa significa idioma no original. Então nós temos aqui heteroglossa, idiomas diferentes. Olha só que coisa interessante aqui. Então, quem conhece o grego, então vai ler esse texto aqui com mais consolo, sem essa tensão. Que outras línguas são essas? Então, eu não sei por que o português não colocou aqui diferente, seguindo o texto lá do hétero, que também significa outra, né? Mas especificamente aqui no contexto aqui, ficaria melhor a palavra diferente. Diferentes idiomas. Então a gente começa a perceber, já no próprio texto, que essas línguas aqui, irmãos, são línguas com alfabeto estruturado. O que é uma língua com alfabeto estruturado? É uma língua que tem gramática. Se tem gramática, ela é comunicável. Quando, né, no meio religioso, se fala de outras línguas, fala de uma língua que você não consegue discernir, nem o idioma. São palavras desconexas que se juntam para formar uma frase, mas não tem qualquer significado gramatical para que nós entendêssemos o que ele está falando. Então veja como Deus aqui é cuidadoso, irmãos. O que aconteceu em Babel? O que aconteceu na Torre de Babel? O que aconteceu ali? Deus fez o quê com o povo? Pronto. Havia só uma língua no mundo. Todos falavam a mesma língua. E porque esse povo queria, né, chegar aos céus da forma incorreta, não buscando a Deus, mas fazendo por si próprio o esforço de chegar ao céu, Deus ajuizou esse povo. De que maneira? Deus fez o que ali? Criou os idiomas, os heteroglossas. Está ali, em Babel. Então, a origem dos idiomas está em Babel, irmãos. Deus quem criou os idiomas. E eles foram desenvolvidos, né, por essas pessoas e se formaram as suas gramáticas, né, para que se estudasse, né, o emprego e a função da língua. Então, em Babel, Deus espalhou. E o que acontece aqui em Pentecostes? Deus faz o quê? Deus faz o quê, irmãos? Deus aglutina na linguagem do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, aglutina todos para ouvirem as grandezas de Deus. Olha o propósito. Olha o propósito das línguas aqui em Pentecostes. Não foi outro a não ser esse. Então Deus aglutinou, cada um ouvia em seu próprio idioma as grandezas de Deus. Em Babel, cada um se confundiu. Em Pentecostes, há uma unidade no conteúdo da mensagem. É Deus, são as maravilhas do Senhor. Então, aqui é um contraste aqui. Quando houve o juízo espalhando e agora há a bênção juntando de novo. Vamos seguir aqui o texto. Então, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Quem concede, quem dá o dom é o Espírito Santo. A minha pergunta é, nós temos aqui em Atos 2 um evento assim portentoso, impactante, né? E maravilhoso. Eu pergunto, depois de Atos 2, quantas vezes esse evento aconteceu?
Me responda. Quantas vezes a Bíblia, até Apocalipse, vai, né, mostrar que aconteceu de novo isso aqui? O que houve em Atos 2. A gente não encontra mais. Por quê, irmãos? Por quê? É uma boa pergunta, né? Deus estava fazendo o quê aqui? Estava o quê? Fundamentando a sua igreja. Para a partir dela, eles conhecerem as maravilhas de Deus. Era um sinal. Foi um sinal portentoso naquele contexto. O texto segue aqui. Estavam morando em Jerusalém. Agora, observa aqui, não é, a quantidade de línguas que esse povo falou, de idiomas, no caso aqui. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Então, fala aqui que esse dom, essa manifestação aqui, foram para os judeus. Não foi para os gentios. Quem ouviu o seu idioma foram os judeus. Não foram os gentios que foram alcançados, mas foram os judeus. É outro ponto aqui interessante. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um, desses judeus que vinham de toda a região debaixo do céu, ouvia falar na sua própria língua. Então a gente começa a perceber que esses judeus que estavam fora de Jerusalém já tinham se naturalizado, não é, com a cultura e a língua dos seus países que eles estavam vivendo. Isso aqui é interessante, muito interessante. Então já estavam lá há muito tempo. Talvez tivessem nascido lá, sido criado lá, porque Deus espalhou o seu povo por toda a face da terra. Então eles, quando chegaram, eles ouviam cada um falar, não é? Na sua própria língua, no seu próprio idioma, estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus? Isso aqui é um termo pejorativo. Por que esse texto está aqui? Esse texto está aqui. Não vejam, não são galileus todos esses aí que aí estão falando? O que simboliza os galileus? Aqui interessante. Olha o confronto aqui, olha a tensão aqui. Galileia dos gentios. Isso aqui é muito interessante. Quem estava falando em línguas para os judeus eram os gentios também, que foram alcançados pela graça de Deus. Estavam cheios do Espírito Santo. Também Galileu significa simples, pessoas simples, sem estrutura acadêmica, né, sem muita estrutura intelectual, um povo simples. Então, isso aqui foi que impactou não só a realidade deles falarem da ação do Espírito Santo, mas o que impactou foi que os gentios estavam pregando para os judeus. E na própria língua de cada um. Isso aqui que era o mais estrondoso, porque não passaram por nenhuma universidade e nenhuma cultura da língua dessas nações. Então, a gente começa a perceber, irmãos, que olha o propósito do dom das línguas. Olha o que ele se propõe. Olha o que está acontecendo. Aí você pergunta, pastor, mas o senhor crê no dom de línguas? O senhor crê no dom de idiomas? Aí seria a pergunta mais coesa, mais fundamentada. Digo, olha, eu acredito. Deus pode. Deus pode. Você viaja, você vai para o Japão, para conhecer o Japão. Aí hoje é domingo, eu vou no culto aqui da igreja. Aí você vai. Lá o pastor vai pregar em japonês. Você entra, senta, não é? E aí você começa a entender todo o sermão. E ele falando em japonês. O que é que está acontecendo aí? O dom de línguas, porque você está interpretando a língua dele. E só quem interpreta é quem conhece o alfabeto e a estrutura gramatical. Então Deus te deu isso. Você pode, quando você sair, você pode estar, não. Você ouve a pregação, sai, e depois você não. Nossa, como é que eu consegui entender tudo que ele falou? E aí alguém passa na rua com você e dá bom dia em japonês, você não sabe, você não entende o que ele falou. Então vocês estão entendendo
como é que funciona a coisa? Eu creio. Eu creio nessa perspectiva, né? Nessa situação. Chega aqui um visitante aqui, chega aqui um alemão, sem falar uma palavra em português. E o pastor, pregando aqui, não sabe falar uma palavra em alemão. E durante um período do sermão, o pastor é cheio do Espírito Santo e começa a falar em alemão para ele. Depois volta a falar em português de novo. Vamos lá. Então, são galileus, todos eles que aí estão falando. Então, como ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Então, veja aqui agora, a outra relação aqui. Outras línguas com línguas maternas. O que são línguas maternas, irmãos? Que você aprende desde o berço. Quando a sua criancinha, você que tem filho sabe disso, né? Quando ela nasce, papá, mamãe, vamos lá, diga aí. Vamos lá, filhinho. Ô, Rafaelzinho lindão, diga aí, papá, papá. Você começa a soletrar línguas maternas. Né? Mamã, mamã, papá. Então ele começa a ouvir isso aí e vai gravando nele. Então ele fala aqui, ouvimos na nossa própria língua materna. Quer dizer, esses judeus que foram para Jerusalém habitavam há tanto tempo nesses países aí, nessas cidades aí, nessas regiões, que eles cresceram ouvindo a língua da região. Então, dom de línguas aqui, com línguas maternas. Então, a gente começa a perceber que de estranho não tem nada. De estranho não tem nada, porque as pessoas entenderam o idioma, gramaticalmente falando. Vamos seguir aqui. Aí vamos ver aqui as nações, as línguas, os idiomas que eles falaram. Somos partos, quer dizer, né, partos, médios, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes. Ou como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Irmãos, são 16 idiomas aqui. Simplesmente isso. E eles testificam, aqui no verso 11 aqui. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Qual é o propósito do dom de idiomas? Falar de quê? Das o quê? Grandezas de Deus. Não há outra coisa a não ser essa. Esse é o ponto, irmãos. Esse aqui é o ponto. Eu estou falando aqui, eu estou biblicamente falando aqui, eu não estou aqui usando a minha subjetividade. A questão aqui não é essa. Não é o que eu acho que eu penso, não é o que eu vejo, o que eu escuto. Você pode ver alguém falar em línguas, ou você já viu, mas tenta escrever o que ela fala. Ou tenta traduzir o que ela fala. Se tem algum significado para você que ouve. Sim ou não? E também para ela que fala. Porque ela também não sabe o que está falando. Mas aqui é diferente. Eles sabiam o que estavam falando. Eles falavam das grandezas de Deus. Com entendimento. Não é sem entendimento isso aqui. Com entendimento. Então a gente começa a perceber como a Bíblia ela é saudável. Como ela traz realmente, ela mostra o que é o dom de línguas. Ou dom, seria melhor que colocasse dom de idiomas. Evitaria todo esse tumulto aí. Todo esse tumulto aí. Né? E aí, no verso 12, todos atônicos e perplexos perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Além de ouvirem as grandezas de Deus, os judeus perguntavam, o que isso significa?
Então, qual é o significado, irmãos? O propósito a gente já sabe. Falar as grandezas de Deus. Agora, o que isso significa? Qual o propósito? Qual o significado disso? O que isso tem a ver com o que está acontecendo? É justamente isso o que Pedro vai falar do verso 14 ao verso 21. Olha o que é que Pedro diz. Então Pedro se levantou junto com os 11, porque os Judas aqui já tinha morrido, né? E erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Então Pedro vai trazer, vai revelar para esses que perguntavam o que isso quer dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. E aqui não é, seria uma contradição os discípulos de Cristo estarem bêbados, né? E não são dados a isso, né? Mas o povo não sabia que era um discípulo de Cristo. Então ele tinha que trazer uma explicação mais plausível para eles entenderem. Então o primeiro ponto que Pedro bota aqui, olha, isso significa que essas pessoas não estão bêbadas. Descarta isso. Não é isso que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Está se cumprindo uma profecia messiânica. Ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Qual o significado disso? O que é que Pedro está dizendo aqui? É a interpretação de uma profecia messiânica que está acontecendo. Vamos continuar aqui, agora vamos passar para cá. Deu para entender isso aqui até agora? Eu não quero entrar aqui eu não vou aqui discutir aqui, irmãos, a profecia em si, né? Porque aí seria um outro tema aqui, porque fala aqui de muitas coisas aqui interessantes, mas aí a gente teria que ter aqui um tempo para poder falar só sobre o verso 17 ao verso 21. É o conteúdo da profecia de Joel. Mas aqui não é o ponto aqui. O que eu quero dizer aqui eles perguntam, o que isso significa? Significa isso, um cumprimento profético, messiânico. Então, vamos parar por aqui. É preciso entender que o texto está dizendo que essas línguas eram idiomas de outras nações. Lucas, inclusive, diz que eram línguas maternas, como a gente acabou de ver, de várias nações, citando, inclusive, algumas delas. Aí vem aqui, a gente também já viu a relação disso aqui. Né? Evidentemente que as línguas que as pessoas dizem falar hoje nas igrejas, aqui ele vai aplicar aqui ao nosso contexto. Nas igrejas pentecostais e católicas, carismáticas, não são as línguas do Pentecoste. Então, já é o primeiro ponto aqui, irmãos. Não são as línguas dos Pentecostes. O que se fala hoje são línguas desconexas, muitas vezes extáticas. O que são línguas extáticas? Alguém pode dizer o que é isso? Extática. Então não tem tática, não tem organização, não tem estrutura. A palavra quer dizer isso. São línguas sem estrutura, gramatical, no caso. Que nem poderiam ser chamadas de idiomas, pois não tem qualquer significado. Aí ele vai explicar o que é extática. Sendo muito mais um resultado da emoção do que qualquer coisa coerente. Então, o autor fala aqui, é muito interessante o que ele fala aqui, né, dessas línguas, que ela é desconexas, não tem conexão de lógica numa frase, com começo, meio e fim, como no português, né? Sujeito, verbo, sujeito,
verbo e predicado, não é isso? Não é assim que essa não é a nossa estrutura gramatical, não é isso? Não é? Eu vou ao cinema, eu, sujeito, vou o verbo e predicado ao cinema, não é isso? Então tá a coisa aí. Então, ela não tem essa conexão. E ela é extática, não tem estrutura gramatical, não tem lógica na linguagem. Porque qual é o segredo da linguagem, irmãos? É a sua lógica. Qual é o segredo da gramática? É a sua lógica. Né? A linguagem tem que ter lógica para que eu entenda o que você quer me dizer. Para que o que você fala eu entenda. Isso é a lógica da linguagem. Ela tem que transmitir a informação correta. Eu quero dizer isso. Eu estou ouvindo isso. Então, existe uma lógica, existe uma estrutura aí, não é, tática, não é, para que a gente entenda o que o outro fala e que o outro entenda o que eu fale. Então, nessa relação do dom de línguas, tem que ser assim. Aquele que fala, não é, o que escuta tem que entender. E aquele que fala tem que entender o que está falando. Senão não adianta. Não tem nenhuma estrutura, nem para quem fala, nem para quem ouve. É isso que o autor diz aqui. Sigamos aqui. Muitos pentecostais, ao perceberem essa diferença, trataram de corrigir a ideia, dizendo que as línguas faladas hoje são línguas dos anjos. Então eles vão fundamentar aí, que eles não têm argumento para poder justificar o que eles falam daquele jeito. Então o que eles vão dizer é a língua dos anjos. Irmãos, mais uma fundamentação sem base. Então, a minha pergunta é, qual deles ouviu um anjo falar? Qual personagem bíblico viu um anjo falar? Vamos lá, vamos pensar nisso? Isso. Não, mas vamos pensar aqui. Pois não, Márcio? Pronto. 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 Então, a língua dos anjos, né, segundo as Escrituras, os anjos falaram a língua materna da nação que eles foram enviados para falar. Nós temos lá o anjo falando com Maria. Qual foi o idioma que ele usou ali? Maria devia falar ou hebraico ou aramaico. Pela estrutura, né, dela, ela devia falar aramaico ali. Então o anjo falou a linguagem dela, aramaico. Quando Jesus nasceu, os anjos que apareceram aos pastores da noite, falaram em que línguas para os pastores da noite? A língua dos anjos? Irmãos, eu vou ser bem sincero. Eu não sei quem na face da terra ou na história da humanidade ouviu a língua dos anjos. Para dizer, essa língua é dos anjos, para classificar dessa forma. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui em Coríntios 13, 1? Vamos lá, para Coríntios 13, 1. Para nós entendermos o que é que Paulo diz aqui. Né? Eu pesquisei também no hebraico, né, e a palavra lá está tudo certinho, está conforme o português aqui. Não tem nenhuma... fala realmente em glossa dos anjos, né? 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Paulo diz assim, a gente está aqui falando da carta de 1 Coríntios, a carta onde Deus expõe os dons, né, para a igreja, né? Uma igreja muito cheia de dom, mas infelizmente faltava o dom supremo, né? Diz assim, ele começa assim o texto, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Então, ele falou dos dons dos capítulos anteriores, agora ele vai mostrar um caminho ou um dom mais excelente que todos os outros. A ideia de Paulo aqui é justamente essa, revelar esse dom supremo, esse dom que é mais excelente do que todos os outros. Então, ele aqui está dentro da igreja de Corinto, uma igreja completamente cheia de facção, com contendas de inveja, as pessoas se fazendo a si próprias por causa dos seus dons, e faltava algo especial para essa igreja. Então, Paulo vai tratar do capítulo 13 somente desse dom. Ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, né, e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Qual é a ideia de Paulo aqui? É falar de quê aqui? Da língua dos anjos, dos homens ou do amor? Tá. Então, por que Paulo usa aqui a língua dos anjos? Ele tá fazendo o que aqui nesse texto aqui, irmãos? Paulo está usando aqui o quê? Uma hipérbole. O que é hipérbole? Hiper é grande. Hipermercado. Mercado é também a palavra que tem a palavra grega, né? Juntando duas palavras. Hiper, que quer dizer grande, imenso, né? Hipérbole, não é? É termo. Um termo grande, um termo que chama atenção. Né? Hipérbole. Não é? A palavra quer dizer isso. Então, Paulo usa aqui um exagero. Ele fala aqui, e dos anjos. E dos anjos. Mas o contexto aqui então, a ideia aqui é que eles pegam esse texto aqui para dizer que eles estão falando a língua dos anjos. Quando, na verdade, não estão falando língua dos anjos, coisa nenhuma. Porque esse termo aqui que Paulo usa aqui é para chamar a atenção. Olha, eu poderia falar aqui um idioma que ninguém conhece, que ninguém tem nem noção. Mas se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Então, se você tem um dom, não só de línguas, de idiomas, mas se você não tem amor, irmãos, você é como está aqui, ó, como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Você é uma pessoa seca, árida, fria, que não tem empatia com nada e com ninguém. É isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Não adianta eu falar todas as línguas. E Paulo falava muitos idiomas, irmãos, muitos. Não era pouco, não. Mas se eu não tiver amor da minha vida, eu posso falar todos os idiomas do mundo. Não vai adiantar absolutamente nada eu me comunicar com você. Você não ama você não tem amor para poder dar para você. E ele começa aqui a falar, ele vai mais além. Olha o verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar. Então ele fala do dom de línguas, o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios de toda a ciência. O dom do conhecimento, da ciência, é o dom também. Ainda que tenha tamanha fé, o dom da fé. É dom de Deus, né? Isso está lá onde? Em Efésios 2:8. Né? Dom e graça é de Deus, são dons. Fé e graça são dons. A ponto de transportar montes. Se não tiver amor, nada será. Então, se sua fé é tão grande, é tão potente, que ela move montanhas, mas se você não tem amor, não vai adiantar absolutamente nada. Então, o dom de línguas, o dom de profetizar, então ele vai dizer, ele diz, olha, o que está sobre todos os dons é o dom do amor. Vamos seguir aqui. Paulo não está dizendo que falava a língua dos anjos, ele não está dizendo isso aqui. Se, tem um se aqui. Mas apenas que mesmo que isso fosse possível, como não é possível, ninguém fala a língua dos anjos, porque você precisaria conhecer a gramática que eles têm lá em cima. Você não tem esse acesso. Você tem que conhecer a fonética das palavras. Você não tem acesso. Você não tem isso. Então não adianta. Não adianta. Como é que você se comunica com Deus? Qual é a língua que você usa para se comunicar com Deus? É a língua dos anjos? Claro que não, irmãos. Você usa o português. E de todo jeito. E Deus escuta você falar. Porque Ele conhece todas as línguas do mundo. Né? Então, sem o amor, que é o que ele está enfatizando, de nada adiantaria. Paulo está usando aqui uma linguagem hipotética, com o objetivo de enfatizar a superioridade do amor sobre todos os outros dons. Ainda deve ser lembrado que Paulo disse que falava a língua dos homens.
Por que as igrejas pentecostais só se fala a suposta língua dos anjos? É uma boa pergunta, né? Irmãos, a gente não deve desmerecer, são nossos irmãos, hein, gente? A gente não vai sair daqui atirando nos irmãos, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando aqui, não. Eu estou apenas falando um erro teológico que eles vivem, mas são crentes, temente a Deus, creem em Deus, amam a Jesus, amam a Deus, né? Mas só que o ensino teológico a respeito dos dons, nessa perspectiva aqui do dom de idiomas, né, foi mal ensinado, foi mal passado para eles, só isso. Então, se algum irmão, né, lhe perguntar se você é batizado no Espírito Santo, diga que sim, sou batizado no Espírito Santo. Não fica assim, se sentindo, ai, não sou, não sei o quê. Não se sinta inferior porque o outro é e fala em línguas. Não tem nada a ver isso aí. A interpretação dele está errada. Precisa de conserto. Precisa de conserto. Simplesmente por isso. Vamos seguir aqui. A outra coisa que Paulo deseja que os coríntios entendessem sobre o dom de idiomas. Principalmente, esse dom não era o mais importante. Abra em Coríntios, capítulo 14, verso 5. Vamos lá. Logo após aqui, o verso 13 aqui. Né? Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem. Porque quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Então ele começa a colocar aqui as coisas, os pingos nos is aqui. Ele começa a colocar aqui que o dom de línguas não é o mais importante. Línguas ocupam o último lugar na lista de Paulo. 1 Coríntios 12, 28. Vamos ver aqui. Vamos lá. Veja só, a uns, não são a todos. Observe isso aqui. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Isso aqui no contexto daquele então ali, né, existiam apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado. A palavra apóstolo quer dizer isso aqui. Apóstolos. Vamos lá. Primeiro aqui, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Então, veja aqui que como o ensino aqui é fundamental à igreja. Então, está em cima aqui o ensino, a revelação da palavra de Deus, a proclamação da verdade. Né? Ele vai mais aqui além. Depois, operadores de milagres. Então, ele começa aqui. Depois, os que têm dons de curar ou de ajudar. Aqui seria o serviço de misericórdia, né? Ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. O último dom. Quem tem esse dom aqui, irmãos? Quem fala aqui inglês, espanhol, alemão, italiano, tem um dom de línguas. Tem facilidade em aprender, em ouvir e aprender. Né? Eu conheço muita gente, né, que tem assim uma facilidade imensa. Basta ouvir que já vai embora. Isso é o dom. Dom de línguas. Então, isso aqui é também interessante. A Bíblia deixa claro que nem todos os que foram batizados com o Espírito Santo falaram em outras línguas. Abra aí em Atos 4:31. Bota lá para Atos. Atos 4:31. Que diz o texto? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Fala aqui que foram batizados, que falaram em línguas. Com ousadia anunciavam o quê? A palavra de Deus. Você não vê mais, depois de Atos 2, essa coisa acontecendo. Está aqui, irmãos. Foram cheios do Espírito Santo, mas não falaram em línguas. E aí? Você está vendo como a coisa é tranquila, é saudável, é graciosa. Não é? Não precisa desse alarido todo, dessa confusão toda. Não é? E por aí segue, Atos 8:17, Atos 9, né, 17 a 19. Alguns acham que o dom de idiomas, o dom de línguas em 1 Coríntios é um dom de línguas estático, porque Paulo diz,
Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Mas Paulo está simplesmente dizendo que quando alguém fala numa língua que os outros não conhecem, está falando mistério para os homens, não para Deus, pois Deus conhece todas as línguas. Então chega aqui alguém e começa aqui a falar aqui em francês. Para mim é mistério, eu não estou entendendo nada do que ele está falando. O que é mistério, irmãos? O que significa mistério? A gente tem assim, ó, aquela influência do catolicismo, né? Mistério. Né? O que é mistério na Escritura? Algo que está encoberto. Isso é mistério, você não sabe. Né? Algo que está encoberto. Então, se eu não tenho noção do idioma, então para mim está encoberto o que ele está falando. Então, para mim é um mistério. O mistério é uma coisa muito simples na Escritura. Não tem nada de por medo, temor, essas coisas não. Né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Por isso, o dom de língua só deveria ser usado com tradução na igreja, pois assim todos entenderiam os mistérios. Teria lúdico o que estava sendo falado. Paulo disse que falar numa língua que os outros não entendem não tem qualquer proveito, pois é o mesmo que tocar um instrumento sem saber música. Quem sabe tocar piano aqui? Levanta a mão. Bom, eu lhe convido a ir lá e tocar o piano. Para ver se a gente vai entender o que você vai tocar ali no piano. Claro que nada, irmãos. Nem você vai saber o que está fazendo. Está vendo que a mensagem bíblica, irmãos, tem que ter lógica, tem que ter estrutura, tem que ter propósito, finalidade. Vida cristã não é... Se não está dentro desse contexto aqui, não é vida cristã, irmãos. Os dons também têm que ter finalidade, propósito, entendimento, sabe? Tem que ter isso. Tem que ter isso. Né? Vamos encerrar aqui. Paulo mesmo disse que falava em muitas línguas diferentes, mas preferia falar 5 palavras em línguas compreensíveis a 10.000 línguas incompreensíveis. 1 Coríntios 14, 18, 19. Ele mesmo diz isso. Ele tem o dom de línguas, né? Abra aí, 1 Coríntios 14, versos 18 e 19. O que é que Paulo está dizendo aqui, irmãos? O que é que Paulo quer dizer? O que significa isso que Paulo está dizendo aqui? Certo, correto. Mas o que é que isso significa para mim, para você e para a igreja? Qual o significado tem essa palavra de Paulo? Não é só você tomar conhecimento que ele fala em muitas línguas. A questão não é essa aqui. A questão aqui é ordem no culto. É liturgia no culto. É isso que Paulo está ponderando aqui. Tem que ter ordem, irmãos. Tem que ter direção o culto, tem que ter propósito o culto. Tem que ter finalidade. Tem que ter começo, meio e fim. E que todos entendam o começo, o meio e o fim do culto. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, irmãos. O culto tem que ter ordem. Porque o culto ele é proposital. O que é o culto, irmãos? O que é o culto? Você vem à igreja para cultuar a Deus, não é isso? Então o que é o culto? Você vem fazer o que na igreja? Hã? Mas vamos lá. O propósito do culto a gente tem que entender isso aqui. Claro que faz parte da adoração, a oração, o louvor, tudo isso faz parte do culto, mas tem uma palavrinha que define bem o que é o culto. Hã? Ouvir a palavra faz parte do culto. A comunhão faz parte do culto. Hã? Conhecer Deus faz parte do culto. Irmãos, o culto você vem para servir a Deus. Não é outra finalidade. Servir como? Orando, adorando, ouvindo a palavra. Você está
a serviço dele, se pondo para ele, se entregando a ele. Eu sou teu servo, eu estou em serviço ao Senhor. Você vem servir ao Senhor, não ser servido. Porque nós somos servidos todos os dias por Deus. A finalidade do culto é essa, eu vou lá para servir ao Senhor. De que maneira? Adorando, confessando meus pecados, ouvindo a palavra, aplicando a palavra ao meu coração. É o seu serviço a Deus. O que era que os sacerdotes faziam na época do templo? Eles serviam a quem? Serviam a Deus de que maneira? Mediando a relação de Deus com os homens e dos homens com Deus. Era o serviço sacerdotal. Nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Estamos aqui a serviço do Senhor, para servir ao Senhor. Você está vendo? Que a ideia de culto para a gente ainda é uma ideia muito católica, né? Eu vou lá para buscar alguma coisa, eu vou lá para... Não é isso. Você vai para servir. Para se prostrar diante dele. Olha aqui, chegou o teu servo aqui. E se prostra mesmo. Né? Então, essa é a ideia de Paulo aqui. A prova decisiva de que o dom de falar em línguas em 1 Coríntios é realmente a capacidade de falar em outros idiomas é dada nesse texto. Abra aí 1 Coríntios 14, 20 e 21. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Está dentro aqui do mesmo contexto aqui. O que é não ser menino no juízo? Saibam julgar as coisas. Saibam discernir as coisas, ponderar as coisas. Saibam analisar as coisas conforme a estrutura da Escritura. Porque o fundamento aqui não é o meu subjetivismo, não é o que eu penso, o que eu acho, mas o que a Escritura está nos dizendo, está nos revelando aqui, nos mostrando como é. Não é? Na malícia, sim, sejam como meninos, sejam de crianças. Quanto ao juízo, sejam de homens amadurecidos. Então, quando você vê alguém falar em línguas, né, seja maduro em julgar essas coisas. Segundo a Escritura, não segundo o seu subjetivismo. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas. Falarei a este povo por homens de outros idiomas. O que aconteceu lá em Atos 2? A mesma coisa. Deus falou aqueles homens por outros idiomas. E por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui com a profecia, né? Vocês ouvirão muitas nações falarem de mim. Isso aqui falando para o povo judeu, né? Aqui no caso para a igreja de Coríntios, né? Mas vocês não estão dando ouvido. Né? Não dando ouvido. Portanto, o dom de línguas foi profetizado no Antigo Testamento. Isso significa falar em idiomas de estrangeiros. Paulo permitia que o autêntico dom de línguas fosse utilizado na igreja, porém precisava ser dentro de certas condições. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Isso no contexto da igreja de Coríntios, uma igreja cosmopolita, né? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Apenas 3 pessoas poderiam falar, uma após a outra, e somente caso houvesse intérprete. Paulo queria eliminar toda a confusão que o dom de línguas pudesse causar à igreja. Hoje vemos problemas muito maiores. O dom que se verifica dificilmente passa no teste bíblico, em nosso contexto hoje. E mesmo assim é amplamente utilizado, contrariando estas regulamentações da Bíblia. Isso é um erro grave. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos dê maturidade e alegria. Não quero aqui gerar tensão entre a nossa igreja e a igreja dos pentecostais. Não é isso aqui que eu estou falando, não. Eu falo aqui em si a respeito do dom e do entendimento do dom de línguas, que é dom de idiomas. Só isso, mais nada. Ame seus irmãozinhos, ame a todos, comuniquem com ele, convivam com ele, respeitem. Caso haja oportunidade, você pode abrir a Escritura e falar para ele essas coisas. Né? Se ele quiser ouvir também. Mas devemos amar esses nossos irmãos. Né? Devemos amar esses nossos irmãos. Né? Ontem eu conversava na sexta-feira com o Mário, né? O Mário foi daqui da igreja, hoje está na igreja Assembleia de Deus, né?
e ele falando do avanço da Igreja Assembleia de Deus aqui na região, né? E mostrou um parente dele, né? O trabalho missionário dele, né? Que ele fez aqui na região. E como plantou igrejas aqui, irmãos. Pentecostal, eles acreditam nisso. E eu, de graça, que cara, que homem despojado e sabe, intrépido. Morreu muito novo, morreu com 40 e poucos anos. Converteu-se com 20 e pouco e morreu com 40 e pouco, né? Praticamente trabalhou uns 20 e poucos anos no ministério, mas foi assim, um homem assim, abençoado por Deus. São nossos irmãos, devemos amá-los, conviver com eles, né? Esse ponto aqui não é um ponto de atrito herético nem apóstata, para que nós rejeitemos os nossos irmãos. É apenas falta de um entendimento mais profundo da Escritura. Só isso. Que Deus abençoe e nos fortaleça. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Tua graça sobre nós e o modo como o Senhor nos trata, Senhor. Nós Te louvamos por isso. Obrigado, Senhor, por nos dar a luz da Tua Escritura e vermos como ela é saudável, equilibrada, Senhor. Como enriquece o nosso coração e como nos coloca diante do Senhor como pessoas normais. E, acima de tudo, Senhor, pessoas espirituais, porque o Senhor mesmo colocou em nós o Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, pelos dons. A minha oração, Pai, que todos aqui profetizem, que preguem a Tua palavra e conheçam o Teu nome, Senhor. E seja em meio de nós alguém que o Senhor quer dar o dom do idioma, Senhor, que o Senhor faça como lhe apraz, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome e da Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por Cristo, pelo Teu Espírito Santo. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmão.